Abra sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 14. É o nosso 7º mandamento. Se você não abriu a Bíblia desde a semana passada, a fitinha deve estar aí na mesma página e isso pode ser um grande problema. Pode dizer um pouco sobre a sua preguiça, pode dizer um pouco sobre a sua vida fraca, fria, sem devoção, mas pode ser ter sido apenas só uma semana corrida, espero que tenha sido isso. Ou que talvez você tenha usado outra Bíblia, um celular para ler a Bíblia. Mas se o fitilho está na mesma página, liga um alerta aí, soldado. Hoje a gente vai falar sobre o 7º mandamento já, Êxodo capítulo 20, versículo 14. Ele fala, não cometam adultério. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós te louvaremos, independente das circunstâncias, e aqui estamos, com a tua igreja, unimos a nossa fé à tua palavra, clamamos, engrandecemos ao teu santo nome, e nesse momento queremos ouvir a tua voz que ecoa nos nossos corações, tua voz que transcende, Senhor, as barreiras que nós criamos, as ideias que nós temos, a infraestrutura que a gente projeta e talvez nunca tenha sido plano do Senhor. O Senhor abençoa e usa tudo isso como instrumento, mas nada melhor do que a tua palavra, uma voz que anuncia a tua palavra e corações quebrantados pelo teu amor para receber a tua palavra. Então aqui estamos com tudo aquilo que é suficiente, a tua palavra e a tua presença e os nossos corações abertos, em nome de Jesus. Amém. 7º mandamento já, caminhamos para a parte final. E Deus deixa para nós hoje um mandamento que fala sobre adultério, que tem a ver sobre o matrimônio. E aí eu fico me perguntando, por que Deus deixa para o povo de Israel um mandamento que trata sobre o matrimônio? Em primeiro lugar, por uma questão histórica, por um contexto histórico, a gente está falando de um período onde a nação de Israel está cercada por nações pagãs. E a cultura pagã ela é uma cultura naturalmente, tradicionalmente, historicamente imoral. É uma cultura que desvaloriza o sexo, é uma cultura que banaliza a figura da mulher, é uma cultura que não agrega e não produz ou não preserva um valor à família. Então, qual a intenção de Deus com o mandamento, o 7º mandamento, que preserva a família? Preservar o seu povo. Contra a imoralidade, contra essa cultura que banaliza a figura feminina, contra essa cultura que trata o sexo como qualquer coisa, como lixo ou como algo simplesmente a bel prazer. Deus, ele preserva o seu povo. Lembra que a lei como um todo ela tem intenção muito mais do que subjugar, mas preservar. Deus, ele zela pela vida, Deus, ele zela pela família, Deus, ele zela pela comunidade, Deus, ele zela por esse povo. Lembra que os mandamentos apontam que existe um Deus e que ele, através dos mandamentos, revela e mostra a sua vontade para adorá-lo, para prestar culto a ele, né? Como devemos adorá-lo, nos relacionarmos com ele e a vontade dele para a nossa vida em sociedade. Deus, ele tem um padrão para o seu povo. O povo de Deus não vive conforme a sua opinião, conforme o seu deleite, conforme um padrão do mundo. Aqueles que são separados por Deus devem viver conforme o padrão que Deus estabeleceu. E Deus tem um padrão para o casamento. Deus tem um padrão para o sexo. Deus tem um padrão para as relações afetivas entre um homem e uma mulher. Um casamento monogâmico entre um homem e uma mulher heterossexuais. E fora disso, deturpa, está fora do padrão e da vontade de Deus. Então Deus, ele deixa um mandamento para esse povo. Então o mandamento, em linhas gerais, ele está falando para nós hoje, não tenha relações sexuais com outra pessoa que não seja o seu marido ou a sua esposa. Aí os solteiros falam assim, eu não tenho marido nem esposa. Pois é a mesma coisa. Não mantenha relações sexuais com alguém que não é o teu marido ou a tua esposa. O mandamento alcança os casados e os solteiros. Não traiam, não saiam da obrigação que você criou com o outro na aliança conjugal. O adultério
O adúltero, ele quebra, ele provoca uma infidelidade, ele viola a uma regra de fidelidade conjugal. O adúltero, ele é infiel, ele comete um pecado da infidelidade. O adultério é uma violação a essa aliança de uma só carne. O adultério, ele é uma transgressão contra Deus, contra o seu próprio corpo, contra a vida do outro, contra a família. O adultério causa consequências terríveis. E não só no sentido de uma relação eu e Deus, a pessoa, o indivíduo e Deus. Mas ele vai atropelando, peca contra o próximo parceiro, peca contra a pessoa que compartilhou desse adultério, peca contra os filhos, peca contra a família. É uma bola de neve, é um abismo. Porque beijar uma pessoa que não é o seu cônjuge, sair com alguém que não é o seu cônjuge, ter relações sexuais com alguém que não é o seu cônjuge é sucumbir a essas fantasias e aos desejos da nossa carne. E acredite, irmãos, eu e você não estamos isentos disso. A nossa carne tem desejos. A nossa carne faz exigências. Lidar com esses desejos é extremamente complicado, porque a nossa carne tem apetites. Só que humanos possuem a prerrogativa de decidir, de legislar sobre a sua carne. Talvez em alguns momentos, em algumas circunstâncias, nós cedemos a nossa carne. Aí eu não falo só de sexo, falo de todos os desejos da carne. Pode ser que talvez nesse momento a sua situação seja uma situação de escravidão em relação aos apetites da carne. Mas o que tem em nós em comum é a prerrogativa de decidir. Essa carne não tem o poder de nos dominar. Nós podemos dizer não. Nós podemos nos abster, sim. Nós podemos definir e legislar sobre os nossos desejos. Porque nós somos humanos e sobre humanos há essa prerrogativa. Nós não somos bicho. E o mandamento está dizendo isso para nós. Vocês são gente. Então vivam e se relacionem como gente. Vocês não são bicho. O sexo não é algo para você tratado como bichos, como animais. Simplesmente pelo instinto, vocês são humanos. Então o sétimo mandamento diz para nós essa manhã: vivam e se relacionem, namorem, casem como humanos. Sexo não é brincadeira. O outro não é um pedaço de bife suculento que eu tenho e me alimento a hora que eu quiser. Família não é brincadeira. Então o mandamento diz para nós essa manhã: maridos, sejam da sua esposa. Esposas, sejam dos seus maridos. Jovens solteiros, espere o tempo de Deus para que vocês sejam das suas esposas e para que vocês sejam dos seus maridos. Esse mandamento, esse pecado do adultério, ele talvez seja um dos mais citados no Novo Testamento. Você vai ler o Novo Testamento, você vai ver que Paulo fala bastante sobre ele, você vai ver que bastante, pelo menos aí, numa lembrança rápida aqui, um pouco antes de começar o culto, dá pra gente lembrar aí de uns 5, 6 textos emblemáticos, onde nas listas de pecados, onde nas instruções, nas exortações, o adultério ele está presente. Eu escolhi um para a gente poder fazer uma comparação aqui, que é o mais emblemático. É a sequência do que a gente falou na semana passada, quando Jesus mostra que o assassinato ele começa e está no ódio. Na sequência ele fala sobre o adultério. Mateus 5, 27. Abra aí. Falas de Jesus no Sermão da Montanha. Se você não abriu a Bíblia essa semana, também deve estar marcado aí. Mateus 5, 27, ele diz assim, todos acharam? Amém.
Ouviram o que foi dito pelos antigos? Não cometam adultério. Mas eu vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério. Já cometeu adultério com ela no seu coração. E se o teu olho direito te ofender, te fazer pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Pois é melhor então perder um dos seus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te ofender, corta e lança para longe de ti, porque é preferível para ti perder um dos seus membros do que ser todo o corpo lançado no inferno. Assim como o assassinato, Jesus, para com o adultério, ele estica a corda. Ele está falando que para nós, igreja do Novo Testamento, igreja de São Bernardo do Campo, e qualquer igreja, qualquer cristão, até que ele venha, a partir de agora, depois de Cristo, nós, povo de 2023, cometer um adultério não necessariamente significa uma consumação de um ato corporal entre o homem e a mulher. Desejar, olhar com cobiça, olhar com sentimento ali já que desperta o apetite da carne, considera pecado de adultério. É um adúltero. É mais difícil. Eu estava até conversando com a Lígia ontem. Não sei se dá para ser mais difícil, mais nojento, mais pecaminoso do que se deitar com alguém que não é a sua esposa, o seu marido, fazer isso de uma forma intencional. Mas entenda essa reflexão, esse jogo de palavras. É mais complicado ainda, porque nasce na mente, ou seja, só de pensar, só de olhar e despertar, só de fantasiar com alguém que não seja o teu esposo, a tua esposa, que se comete o adultério. Então, para mim está claro que Jesus está mostrando para nós que o problema do adultério, não o ato, ele é um problema que nasce e se consolida na mente. É um problema moral. Para os romanos, os latinos falam que nasce no coração. É uma linguagem mais emocional, por isso que nós, brasileiros, espanhóis, franceses, portugueses, italianos, somos tão emocionados. Nós trazemos isso para a emoção. Nasce no coração ou na mente. No final das contas, o que Jesus está dizendo que o problema do adultério é uma blasfêmia moral. É uma deturpação dos valores. É um trilho, é um trem descarrilado nos valores, no respeito, na educação, na construção moral do indivíduo. E quando a imoralidade se instala no nosso comportamento, meus irmãos, é terrível. O imoral, ele atropela as virtudes, ele atropela o respeito. Pessoas imorais não respeitam. Não respeitam os pais, não respeitam os mais velhos. Você deve conhecer alguém assim. Não respeita a religião do próximo. Os imorais passam por cima, destruindo o bom senso. Os imorais destroem as regras, os bons costumes. A imoralidade atropela a dignidade. Joga fora, joga no lixo o pudor. Joga no lixo a decência. Assim é o comportamento dos imorais. O comportamento imoral ressuscita o cinismo, o comportamento devasso, libertino. O adúltero é cínico. Ele diz que não, ele tenta passar um pano, ele fala que amanhã vai melhorar, mas faz tudo de novo. E aí, quando a gente vê, o comportamento está instalado. Homens que se deitam com outras mulheres e vão administrando isso na sua vida. Mulheres que se permitem ser as amantes desses homens
e para elas está tudo bem. Mas acredite se quiser, parece que esse adultério comum ainda, infelizmente, nos nossos tempos de hoje e na visão de Jesus, é o que é mais explícito. E é talvez a forma mais rasa. Porque se a gente for olhar para a blasfêmia moral, para a imoralidade, para tudo isso que a imoralidade deturpa em termos de virtude, respeito, bom senso, regras, valores, dignidade, pudor, decência, a gente vai ver que na fala de Jesus esse pecado, ele ganha uma abrangência absurda. E aí começa a nos alcançar. Esse é um pecado, e aí me permita ler alguns tópicos que eu anotei, e talvez hoje aqui como um grande discipulado, permita pensar em outras situações. É um exercício que eu quero propor agora. É um pecado, é um mandamento que nas palavras de Jesus proíbe qualquer tipo de fornicação. Entende que vai além do homem se deitar com a mulher e da mulher se deitar com outro homem? Ele atinge a fornicação. Isso quer dizer o quê? Sabe o jovem que não é casado? E aí a menina dorme na casa do cara, o cara dorme na casa da menina, fazem relações. Aí no outro dia está tudo certo, toma um banho, vem para a igreja. Toma um banho, vai trabalhar. E aí no outro dia repete tudo de novo. É um mandamento que proíbe estupro. É um mandamento que alcança a prática do incesto, relações com parentes. É um mandamento que proíbe a sodomia, que a gente chama hoje de homossexualidade. É um mandamento que proíbe o bestialismo, as práticas de zoofilia, sexo com animais. Acreditem, isso cresce no mundo. Existe uma indústria que alimenta isso. É um mandamento que vai alcançar qualquer tipo de imaginação, de pensamento, de emoção, que seja indecente, impura, desejos eróticos, fantasias eróticas que sejam com outros homens e mulheres, sejam reais ou irreais. Vocês já ouviram falar que na Ásia cresce uma indústria de relações sexuais, afetivas, com inteligência artificial, com bonecos, com games? Sim. É um mandamento que alcança essa prática. Para Jesus, esses pensamentos impuros já é um pecado do adultério. Sabe aquela viradinha de pescoço? Sabe aquela olhadinha para ver de novo? Sabe aquela roladinha no feed e você dá uma pausa porque chamou a atenção e você volta um pouquinho? Sabe o canal de TV e aí você volta? Porque despertou a imaginação? Jesus está dizendo que isso é um pecado de adultério. Sabe aquele assovio? Aquela mexidinha? Jesus está dizendo que é um pecado de adultério. Sabe aquela imaginação que vem quando você está na academia e tem uma personal ali com você, cheiroso, com a roupa apertada? É pecado de adultério. Irmãos, isso aqui vai ganhando uma abrangência, porque essa imoralidade que faz despertar essas fantasias vai nos levando para a prática da pornografia. E a pornografia é pecado de adultério. Pornografia que está presente nas músicas. Aí a pessoa fala, é pecado ouvir funk, ouvir alguns tipos de música. Peca no adultério. Pornografia que está presente na literatura. E tem crente que tem os 50 tons de qualquer coisa lá na prateleira. Peca no adultério. Pornografia que está presente nos espetáculos, nos comerciais, nos filmes, nas danças. Sabe esses passos hoje de TikTok? Sabe esse tipo de dança sensualizada? Que desperta imaginação, fantasia, que desperta a sensualidade, que cuidado, grupos de coreografia trazem isso para dentro da igreja. Peca no adultério.
E aí isso tudo, esse monte de informação, esse monte de prática imoral, esse monte de conduta, vai despertando em nós esse comportamento de blasfêmia moral. E aí vai trazendo e criando em nós padrões de relacionamentos abusivos, violentos, porque aí o camarada acha que o que acontece no filminho acontece no dia a dia. Acha que a pessoa tem que se dispor àquilo. Acha que aquilo é o padrão de relacionamento e de relação sexual. Aí vai despertando comportamento violento, desperta um padrão de corpo fictício que não existe. Vai atuando aqui, aqui, e na nossa espiritualidade vai atropelando todos aqueles valores, o respeito, os bons costumes, a dignidade, o pudor que a gente comentou. É um mandamento que proíbe conversas imorais, indecentes. Crente que participa de alguns papos que não deveria estar participando. Crente que está em grupo e troca figurinha imoral no WhatsApp. Obscena. Esse mandamento proíbe. É um mandamento que alcança o comportamento provocativo, alcança o vestuário, as roupas. Então vigia a roupa que você veste, meu irmão. Como que você aborda um homem casado. Não sei se vocês perceberam, eu não dou beijinho no rosto de mulher. São minhas irmãs, minhas amigas. Idade para ser minha mãe, minhas avós. Em alguns casos, com muito carinho, eu entendo, a pessoa às vezes até vem na inocência e de fato. Mas vigia, porque o mandamento ele alcança esse comportamento. Roupas provocativas, curtas, apertadas, decotadas, transparentes. E aí eu não coloco só as mulheres, eu lembro que na igreja que eu congregava, tinha um menino lá, uma vez um músico foi, com uma blusa branquinha, o bicho era forte, ele pegou um instrumento, eu não conseguia prestar atenção no culto. Eu fiquei imaginando as meninas. Sério? Falei, meu, que menino bonito, cara. Que corpo. Pois é. É um mandamento que alcança essas práticas. Você que tem costume de conversar tocando no outro, falando muito pertinho, sabe? A moça, o camarada que sai abraçando e beijando todo mundo no trabalho, elogiando todo mundo. Não dá um elogio pro marido. Mas aí a moça que cortou o cabelo na firma, nossa, cortou o cabelo hoje, tá bonita hoje, tá cheiroso. Oi, meu bem, meu anjo. É um mandamento que proíbe em nós, um povo separado, esse tipo de prática. É um mandamento que proíbe divórcio, sem motivos bíblicos plausíveis, porque isso vai empurrar o outro para o adultério. É um mandamento que proíbe o abandono do lar, porque isso empurra o outro para o adultério. É culpado do pecado do outro. É um mandamento que proíbe a violência no lar, porque essa separação vai empurrar o outro para o adultério. Irmãos, essa simples fala de Jesus colocou a corda no nosso pescoço. E aí a gente percebe que esse comportamento imoral está aqui dentro. É fácil a gente julgar. Difícil a gente reconhecer que somos pecadores no adultério. Vai caindo a ficha que nós somos adúlteros, imorais, infiéis, que usamos o nosso corpo para coisas opostas. É a mesma língua que louva a Deus, está na boca de qualquer um. São as mesmas mãos que levantam em louvor a Deus, está tocando, estimulando a carne e os apetites. São os mesmos olhos que contemplam a palavra e admiram a beleza da criação. Está deixando entrar informações imorais, impuras, carnais. Nós vamos percebendo que nós estamos nos tornando verdadeiros assediadores, fornicadores, imorais. Tem vergonha de dizer que é virgem na faculdade e no trabalho, mas não tem vergonha de trancar a porta no quarto e se estimular sozinho na masturbação e na pornografia. Estamos deixando de lado essa pureza, a castidade,
os valores, de se guardar para a pessoa certa, de esperar o tempo de Deus, e estamos nos tornando imorais, adúlteros, fornicadores, e o pecado está instalado. Eu tenho a suspeita que alguém muito perto de mim, do meu ciclo, está agora, pelo menos da última vez que eu percebi, com um trisal. Eu tenho uma suspeita. E isso me alertou. Porque está se tornando comum. Para o mundo, a moralidade, a pureza, esses valores é retrógrado. Eu tenho uma suspeita. Porque a pessoa está sempre com o cara, e o cara está com a mulher, e às vezes estão juntos. Eu tenho uma suspeita. É um pecado presente no corpo pastoral. Você deve conhecer a história de algum casal pastoral que se separou por causa de adultério, de algum escândalo em alguma igreja. É um pecado presente no clero da Igreja Católica. O que tem de padre sendo transferido e abafado por causa de pedofilia, de abuso. E a igreja preserva, porque a Igreja Católica é um Estado. Deixa que eu cuido. E abafa. Está instalado. Talvez seja por isso que seja um dos pecados mais falados no Novo Testamento. O ponto, irmãos, é que o que nos traz a esperança de ouvir uma palavra como essa é a gente perceber que esse mandamento ele preserva e tem o intuito de preservar a nossa felicidade. Deus nos quer bem. Amém. Deus quer o seu povo saudável, feliz, puro, separado. Quando eu olho o 7º mandamento, eu vejo que Deus está tentando preservar o indivíduo, preservar o outro. Não cometam adultério, preserva os nossos filhos, preserva a família. Preservando a família, preserva a igreja. E preservando a igreja é um mandamento que preserva a sociedade. Porque Deus quer isso de nós, que nós sejamos felizes. E que o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso ir e o nosso voltar seja refletindo a glória de Deus. Aleluia. E meus irmãos, eu sei que quando a gente fala sobre relações sexuais, sobre temas como esse, dá uma agitada. A gente ainda vive alguns tabus. Existe uma ala da igreja que fala assim, tem que falar mesmo, mas tem que tomar cuidado, não pode ser de uma forma irresponsável. Tem uma outra ala da igreja que fala assim, Rafa, que absurdo, como que o pastor está pregando sobre sexo, sobre relação sexual? Tem que falar, irmãos. Tem uma ala que fica assim, fala, mas cuidado, cuidado com os exemplos, tá bom. Eu sei que causa uma agitação, mas Jesus morreu também pelo nosso corpo. Não há um sequer digno aí, aqui, lá fora, que não seja Ele. E o sacrifício na cruz do Calvário, ele é completo e perfeito. E nós necessitamos desse sacrifício completo e perfeito, que garante salvação, que garante uma espiritualidade, mas que garante também uma vida saudável no corpo e naquilo que rodeia as práticas do nosso corpo. Creia nisso, igreja. Entenda isso. Jesus também morreu pelo casamento, pelas nossas relações sexuais em amor, em propósito, dentro da lei. E é isso que nós precisamos entender, agora que somos então perdoados da imoralidade, andemos de uma forma santa, evitando estas práticas sujas, se blindando, lutando contra as práticas, os comportamentos, os pensamentos imorais e caminhando na pureza, na santificação.
na pureza dos nossos pensamentos, na pureza das nossas relações, na pureza do nosso corpo. E aí agora, eu quero propor, fecha aí, 30 segundos. Feche os seus olhos durante 30 segundos. E lembra do primeiro mandamento, que diz que Ele é o único Deus. Aleluia. Não tem outro senão Ele. Significa que Ele é exclusivo. O que significa nessa manhã que o seu Pai exclusivo, Ele te ama. Ele diz para você essa manhã: meu filho, eu te amo. Meu filho, eu te perdoo. Meu filho, eu te quero bem. Meu filho, eu quero restaurar. Eu quero mudar. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero restaurar a sua dignidade. Eu quero restaurar a sua moral. Eu quero restaurar o seu casamento. Eu te amo. Venha para os meus braços. Aleluia. Esse é o nosso Deus exclusivo, que quer transformar o nosso comportamento sujo numa vida limpa. Pode abrir os seus olhos. Pode abrir, se estiver muito quente. Dessa maneira. Deus nos convida essa manhã, irmãos, para pureza sexual, para pureza no corpo, para pureza na mente, para pureza nos nossos sentimentos, para pureza das nossas palavras, para a pureza do nosso comportamento. Amém, igreja? Amém. Obrigada, Jesus. Se você me permitir, para a gente caminhar para o fim, posso dar alguns conselhos? Amém. Amém. O primeiro deles, se afasta. Se afasta. Quebra. Cancela a assinatura. Exclui o aplicativo. Bloqueia a página. Ou desbloqueia. Entrega para o teu cônjuge. Tira as travas, os obstáculos. Desbloqueia. Para que o outro possa ver o seu histórico, checar e te ajudar. Se afasta. Vigie nos seus sentidos. É pelos nossos 5 sentidos que entram as tentações da carne. O toque, cuidado, não chega perto, porque se tocar, vai esquentar. A carne vai fazer as exigências. Acontece com você, acontece comigo. Acontece com o presidente, acontece com o papa. Acontece com o camarada lá, o líder religioso que beijou uma criança. Acontece com humanos, mas somos humanos, não somos bicho. Então, deseje isso, decida sobre isso, se afaste. Cuidado com a fala, com as palavras, com o tom de voz, porque vai despertar. Cuidado com o que você olha, porque vai despertar. Cuidado com as coisas que você tem ouvido. Essas músicas, essas opiniões, esses comentários dos amigos, vai lá. Nunca experimentou? Seu pastor não deixa? Se afasta. Não alimente. Deus exige de nós uma vida pura e santificada. Quer um segundo conselho? Ele exige de nós que nós também exijamos dos outros a mesma pureza. O que isso significa? É o nosso dever advertir o imoral quando ele chega com uma imoralidade para nós. E, em consequência, encorajá-lo ao arrependimento. Ao caminhar a uma graça que transforma a mente, o corpo, os pensamentos, que o tira e o pode tirar da carnalidade para uma vida santa, para uma vida mais pura. Quer dizer, então, que eu tenho que me afastar de todo mundo? Talvez não seja se afastar de todo mundo, mas é não cultivar e não preservar amizades com esse tipo de gente. Tem crente
separado por Deus, que vai atrás de gente assim. Que gosta de caminhar com gente assim, que vai instigar, que vai mostrar. Cuidado, irmão, vigia o ambiente que você frequenta. Entende que a questão não é você estar num happy hour. É o que vai acontecer no happy hour que vai instigar esse tipo de comportamento. Vai nos levar para esse pecado. Cuidado com alguns tipos de futebol que são completamente machistas. Porque naquele ambiente vai rolar esse tipo de coisa. Esse tipo de fala, esse tipo de comentário. Cuidado, mulheres, com alguns tipos de chás, de encontros. Porque vai rolar esse tipo de comentário. Vai rolar esse tipo de coisa. Vão te mostrar, vão falar, vão provocar. Vão te incentivar ou vão te criticar porque você deseja caminhar uma caminhada pura e isso vai abalar a carne. Então vigia o assunto, o papo. Tem crente que começa o assunto, gente. Vigia o toque, o abraço. Meu pai, uma certa vez, quando a gente estava passando umas necessidades, uma troca ali de trabalho, antes de abrir o comércio, meu pai foi Uber por um tempo. Ele tem uns testemunhos. Pensa num lugar que tenta. Todo tipo de gente entra no carro. Rola todo tipo de proposta para pagar a corrida. Se você não consegue abrir mão, larga. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar outra forma de renda. Amém, aleluia. Esse é um alerta para os motoristas de aplicativo. Vigia! Larga esse negócio, porque esse negócio vai te levar pro buraco. Tem camarada, tem moça, mulher, que o WhatsApp dele tá com todo mundo, qualquer um liga, fora de horário. Isso vai levar o casamento, a sua vida conjugal, o relacionamento pro buraco, se afasta. Uma vez eu estava de home office, logo no começo da pandemia, estava numa ligação, sem fone, estava falando com uma moça, a Lígia tinha ido na casa da minha sogra, que era na mesma rua, e aí a Lígia chegou, na hora que a menina falou assim, olha só, olha o BO, estava conversando de trabalho, olha o que a menina falou, era algo mais ou menos assim, e já estava terminando a reunião, aí estava tarde, já era umas 7 horas, assim, já tinha esticado o expediente, aí eu falei assim, finish, acabou, ainda fiz uma brincadeira assim, né, vambora, agora pegar o ônibus para ir embora, né, aí ela virou e falou assim, a Lígia abriu a porta, chegou na sala, eu estava com ela ali, aí o som aberto do computador, nem tirei meu pijama hoje. Pra quê? Ela só parou. O que essa moça tá querendo falar? Que não tirou o pijama? Ela quer que você imagine o quê? Acabou minha noite. É óbvio, com motivos. Homens, se afastem, bloqueia. Não dá brecha. A nossa família é mais importante. O nosso casamento é mais importante. Dá um basta. Quer um terceiro conselho? Trabalhe. E trabalhe com diligência nas suas vocações, nas suas ocupações. Mente vazia é a oficina do diabo. Sempre. Desocupado vai ser tentado e vai cair. Então faz alguma coisa. Não fica ocioso, porque você vai cair. A tentação vai bater. Vai ser voluntário. Vem se voluntariar na igreja. Vai arrumar um canteiro para capinar. Uma laje para encher. Vai entregar panfleto. Dessa maneira. Porque se ficar em casa, se ficar ocioso, vai olhar o vídeo. Vai reparar nas mulheres na rua. Vai pensar bobeira. Caça alguma coisa para fazer, irmão. Vai estudar. Vai bater concreto. Carregar areia. Faz alguma coisa. Vai fazer uma academia, um exercício para, sei lá, diminuir a ansiedade. Numa academia de crente.
Naquela que as irmãs fazem com a saia lá embaixo. Porque se for nas academias dos marombeiros, aí vai ser pior ainda. Mas se ocupa, irmão, com alguma coisa útil, proveitosa. Solteiros, Deus está exortando vocês para casar. Se você não tem dom de celibato, que é segurar, aguentar, separar a tua carne, e eu acho que a maioria, 99,99999%, nesse tempo não tem, então casa, para de enrolar e casa. Casados, Deus está nos exortando a namorar. Tenha relações prazerosas com seu cônjuge, cheias de amor, intensas. Se tem um povo que deveria desfrutar disso, são os crentes. Porque nós sabemos para que Deus nos criou, qual o propósito do casamento, qual o propósito do sexo. Temos um Deus que abençoa a nossa união, o nosso matrimônio. Então não use sexo como uma moeda de troca. Não use sexo, não negocie sexo com os afazeres de casa. Isso vai levar o outro para o adultério. A relação sexual com o cônjuge é um dever, uma obrigação na hora que você coloca isso daqui, ó. É meu dever para com a minha esposa, é dever dela para comigo. Então, se as coisas não estão bem, não negocia isso, procura ajuda. Porque se você começar a negociar, vai dar ruim. Vai abrir uma brecha para a tentação. Porque no trabalho, na faculdade, tá fácil. Não tem muito negócio, não. E aí a carne, o apetite vai gritar. E o adultério vai bater na porta. E vai destruir. Então, por último lugar, meus irmãos, quando a gente percebe que a nossa família ela está afetada com esse pecado, eu te aconselho a procurar urgentemente um aconselhamento. A procurar uma ajuda terapêutica. Procure ajuda. Não espere chegar num limite. Procure ajuda. Porque se as coisas no relacionamento já não estão bem, a chance de vencer com a própria carne, com a própria razão, com os próprios caminhos, são mínimas. A chance de convencer o outro dentro de um relacionamento conjugal que está rachado por alguma coisa, por uma suspeita, por um flagra, por uma situação, a chance de convencer o outro é mínima. Precisa de ajuda. Então procure ajuda. Os nossos casamentos, as nossas famílias cristãs, elas vão se diluindo com o passar do tempo, porque não buscam ajuda. Se diluindo nas suspeitas, nos flagrantes, nas brechas, nas interferências de terceiros. O número de homens casados, inclusive crentes, que consomem pornografia e continuam consumindo depois do casamento só aumenta. E a gente precisa de cura nessas áreas. A gente precisa tratar essas áreas. Deus, Ele quer curar. Deus, Ele tem cura para nós. Então, procure uma ajuda. A nossa condição espiritual, vamos dizer assim, a falta de devoção, as frustrações, a falta de leitura bíblica, talvez a falta de ter um lar cristão que incentivou isso, o começo da caminhada cristã, que às vezes ainda não tem muito entendimento de uma forma mais completa, isso pode ajudar, pode estar contribuindo, essa fraqueza, não sei se eu não gosto muito desse termo, mas eu vou usar um termo que eu acho que os irmãos vão entender, a fé fraca, sabe? A falta de congregar, a falta de ter alguém discipulando, isso ajuda a instalar o adultério e esse tipo de prática imoral. Porque falta fôlego, falta fé, falta acreditar no poder. Algumas questões pessoais, humanas, também contribuem. Abusos na infância, procure ajuda. O exemplo dos pais, que talvez não seja o melhor de casamento, procure ajuda. O consumo de pornografia na infância, na adolescência, procure ajuda. A ansiedade, as falências, as percas, traz a bebida, traz o fumo,
traz a pornografia, traz a imoralidade, daqui a pouco vai trazer a vontade de tirar a vida. Então a gente precisa de ajuda, irmãos. Biblicamente, essa procura da ajuda, a gente chama de confissão. Confesse. Procure alguém capacitado para confessar. Porque a confissão, com a oração, ela cura. E Deus, Ele tem cura para nós. Porque Deus conhece o teu coração. Aleluia. Deus, Ele te ama. Deus, Ele se compadece dessa situação terrível. Para você pode parecer algo pequeno, mas para Deus não é. Ele cura, Ele deseja restaurar, Ele deseja limpar, purificar. Essa é a vontade de Deus para nós. Obrigado, papai. Amém. Corpos puros, casamentos puros, mente sã, uma mente pura. Então, nessa manhã, sem energia, mas com uma palavra poderosa, eu te encorajo, irmãos, a pedir ajuda, a se confessar, porque Deus deseja que o seu povo seja um povo saudável. Amém. Saúde para a gente viver nesse mundo doente. Amém? É isso aí.